Então hoje nós vamos continuar a série de mensagens que se chama As Cartas de João. E esse é o 10º domingo já que nós vamos falar sobre isso, né? E ainda estamos no capítulo 4. Então, não sei até quando vai, mas com certeza está sendo bênção na minha vida. Espero que seja bênção na tua vida também. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 até o 6. Você que for achando, em reverência à palavra de Deus, queria convidar você a ficar em pé para a gente possa ler. Você que pode. Amém. 1 João 4, versículo 1 até o 6. Amém? Todo mundo achou? São alguns textos que a gente vai ler nessa noite, mas esse é o base, o texto base, então vamos lá. Amados, eu vou ler aqui na versão NVI, tá, queridos? Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam, procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Curva a tua cabeça, vamos fazer uma oração antes de continuar. Amém, Senhor. Te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Agradecemos pela tua presença nesse lugar, Deus. Tão palpável, Senhor. Tão preciosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te adorar aqui como igreja, Senhor, como corpo, Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja entronizado no nosso meio, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos, Senhor, a Ti, o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração possa ser como uma terra fértil, Deus, que recebe a Tua palavra, Senhor, e dá fruto, Senhor. Dá fruto, Senhor. Que possamos frutificar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Não de nós mesmos, Senhor. Nem a raiz nem a semente que o inimigo tenta plantar, Senhor, no nosso coração, mas a Tua semente, Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor, e te pedimos. Amém. Pode se assentar, querido. Então, a carta de 1 João, o pastor já havia comentado aqui que João estava combatendo o gnosticismo, né? Que era aquela seita que falava que Jesus era somente espírito, não era carne. Então, se as pessoas pecassem na carne, não tinha problema nenhum, né? Enfim, era uma confusão muito grande essa seita, essa heresia. E trazendo um pouquinho para os nossos dias, eu vejo eu acho que está um pouco pior hoje em dia do que estava naquela época, né? Hoje em dia a gente tem tanta confusão de pensamento, de filosofias, de próprias divergências dentro do mundo cristão, né? Formas de pensar distorcidas daquilo que a palavra fala. E nós não temos mais o apóstolo João no nosso meio. Mas nós temos aquilo que ele escreveu para combater isso.
Nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, amém? Eu fico imaginando, sabe, João combatendo essa teoria ridícula de que Jesus era somente Espírito, sendo que ele foi testemunha ocular de tudo que Jesus viveu. Inclusive, foi o único dos apóstolos que testemunhou a crucificação de Jesus. Ele viu que Jesus era carne, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, antes da gente entrar aqui no texto, só queria deixar claro que existe essa confusão, essa divergência de formas de pensar. Tem religiões que falam que Jesus é somente um profeta, né? Tem religiões que ligam a salvação a outros temas que não é somente a cruz e a obra de Jesus. Por exemplo, guardar o sábado. Tem religiões que acreditam na Bíblia e em mais alguns livros também, além da Bíblia. Então a Bíblia não é a única verdade. E esse é o meio em que nós vivemos. Essa forma que nós encontramos o mundo hoje. Com esse espírito agindo no meio da igreja, muitas vezes, das nossas vidas, tentando nos enganar. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho dessa questão do espírito. Porque assim, você lendo o texto fica um pouco confuso, parece que dá base para começar a fazer entrevista com o diabo, né? Ou com os espíritos. Mas não é isso que João está querendo dizer aqui. É isso que a gente vai ver agora. Então, em primeiro lugar, todos nós somos espírito. Eu sou um espírito. Você é um espírito. Que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos 3 em 1. Amém? E eu queria ler alguns textos, né? Já que a gente está aqui, vamos embasar isso para não gerar nenhuma confusão na tua cabeça, porque não é esse o propósito. Então eu queria convidar você já a abrir ali em João, capítulo 4. Volta um pouquinho aí a tua Bíblia. João, capítulo 4. O versículo 23 e 24. São poucos textos que a gente vai ler hoje, então eu queria que você abrisse junto comigo aqui. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então aqui, um texto embasando, dizendo que Deus é espírito. Amém? Aí eu queria que você voltasse lá no início da palavra mesmo, bem no comecinho, Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e 27. Amém? Gênesis 1. Não tem nenhum livro que vem antes de Gênesis, é Gênesis o primeiro. Versículo 26 e 27 do capítulo 1. Eu vou ler aqui. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então aqui, o texto que fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, somos um espírito. Amém? Volta lá um pouquinho para João, devia ter pedido para você ficar com o dedinho lá, né? João capítulo 3.
João 3, versículos 5 e 6. Conversa aqui entre Jesus e Nicodemos. João 3, 5 e 6. Diz assim: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito ele é vivificado. Então, só para deixar claro essa questão do espírito, amém? Vocês entenderam? Voltando um pouquinho lá para o texto de 1 João, que é o texto base, o versículo 1, ele nos dá a liberdade de fazermos uma coisa, queridos. Diz assim, ó: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, esse texto ele está nos dando uma liberdade bíblica para examinar os espíritos. Nós precisamos e devemos conferir nas Escrituras aquilo que ouvimos e aprendemos. Certo? Então, isso é algo que o Senhor nos pede, isso é algo que a palavra de Deus está nos dando liberdade e até de certa forma deixando como um mandamento para que a gente faça isso. Aquilo que ouvimos precisa ser conferido na palavra de Deus. Certo? Quanta folha nessa Bíblia, né? Eu queria que você também fosse até o texto de Atos, capítulo 17, para que a gente possa ver isso um pouquinho na prática, o que alguns irmãos fizeram. Atos 17, o versículo 11. Atos 17, só voltar um pouco aí. Estou lendo todos os textos na NVI hoje, queridos. Atos 17, versículo 11. Fala sobre o apóstolo Paulo e Silas em Bereia. Diz assim o verso 11: Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então esses irmãos aqui de Bereia, eles ouviam Paulo e Silas falar, e eles iam para a palavra de Deus e conferiam se aquilo realmente fazia sentido ou não. Amém? Então, o texto lá de 1 João nos dá a liberdade de fazer isso, de examinar os espíritos. Tá? Porque todos somos espíritos falando aqui. Né? E muitos falsos profetas, ou seja, aqueles que não têm o Espírito de Deus, que são influenciados pelo espírito do anticristo, e não pelo Espírito Santo, trazem ensino diferente daquilo que está na palavra de Deus. Então, esse espírito também é uma questão de influência. Esse espírito do anticristo, o anticristo é tudo aquilo que vai contra o que Cristo fez e o que Cristo pregou, e o que a palavra de Deus diz. Então, se é algo que vai contra a palavra de Deus, é anticristo, né? A gente tem o costume de pegar essa palavra e transformar simplesmente numa figura demoníaca, perversa, feia, que tudo isso ele é também, mas não é só a questão do próprio Satanás, é a questão desse espírito, dessa influência desse espírito do anticristo que atua nos nossos dias e atua distorcendo a verdade e falando aquilo que é contrário da verdade. No versículo 2, queridos, ali do texto, se você quiser voltar lá, fala que a gente pode reconhecer aqueles espíritos que são de Deus quando eles confessam que Jesus veio em carne. Certo? Aqui, diretamente esse versículo, o apóstolo João combatendo essa heresia que existia na época do gnosticismo, dizendo que Jesus era um espírito. Então, ele está falando,
o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Ou seja, ele não crê que Jesus veio, nasceu de Maria, né, completou a sua missão, correu a sua carreira, morreu na cruz e ressuscitou. Viveu como homem, carnal, como eu e você. Certo? Somos divididos em 3 partes. Mas somos carne também, além de espírito. Por enquanto. Né? Até o dia que o Senhor nos buscar. Então, o espírito do anticristo, ele não faz isso. Ele não reconhece essa obra de Jesus na cruz. Ele tenta distorcer isso. Então, todo espírito que não confessa Jesus, diz o versículo 3, não procede de Deus. Todo espírito que não confessa a obra de Jesus na cruz não vem de Deus. Aí, você já começa a matar muitas heresias e seitas que tem no nosso meio hoje. Se não confessa que Jesus veio em carne e que Ele é Deus, está fora do que o Senhor é. Jesus não foi só um profeta. Jesus não foi somente um homem. Jesus não foi somente Deus. Ele foi homem e foi Deus. Amém? Então, tudo aquilo que foge da palavra, a palavra é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Né? Queria que você abrisse ali João. Quase todos os textos hoje são de João, queridos. João capítulo 1, o versículo 1 até o 3. João 1, do 1 ao 3. Diz assim. Tem alguns folheando aí, vou esperar um pouquinho. João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Então, tudo aquilo que foge da palavra de Deus, tudo aquilo que foge da Escritura, vem do espírito do anticristo. Tudo aquilo que tenta nos desviar da verdade é o espírito do anticristo. João 14,6, um texto bem conhecido, que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se alguém fala que existe algum outro caminho para se chegar até Deus, é influenciado pelo espírito do anticristo. Não procede de Deus. E isso tem que ser combatido no nosso meio. Esse espírito, ele tenta nos desviar também, queridos. E assim, não é uma tentaçãozinha fraca não, viu? É todo o dia, todo o tempo, muitas vezes dentro da própria igreja, quando você está ouvindo alguém falar aqui, ou durante o louvor, esse espírito tenta lançar setas, dardos na tua mente, confundir. Esse espírito do anticristo. E ele, como João diz, já está no mundo. Ele tenta colocar dúvidas na nossa mente, tenta fazer com que a gente haja de forma que não agrada a Deus, né? Exemplos de pensamentos, às vezes a gente pensa assim, que nem a gente ouviu a ministração no domingo passado do pastor Jean, sobre a igreja lá em São Vicente, né? Voltada para a questão prática da nossa fé, em dar. E aí vem aquele pensamentozinho assim, bem sutil, não precisa ajudar tanto assim. Vai ter alguém que vai ajudar, eu não preciso ajudar. Esse tipo de pensamento. Ou aquele tipo de pensamento assim, não preciso ser tão santo assim. Está muito exagerado isso aqui. É só uma mentirinha. É só uma coisinha de nada. É só um desrespeito. É só uma falta de perdão. É só uma falta de resolver uma ofensa com o irmão. É algo tão pequenininho. Não precisa resolver. Não precisa fazer.
Esse é o agir do anticristo. É isso que o apóstolo João está combatendo aqui nessa carta. Isso é tão sério, queridos. Sabe? Essa pressão, esse jugo que esse espírito tenta colocar sobre as nossas vidas é tão grande. E a gente não pode vencer sozinho. Voltando um pouquinho ali para o texto de 1 João, que é o texto base ali. No versículo 4. Vem o nosso consolo. Amém? Diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós não vencemos sozinhos, mas aquele que está em nós. Quem que está em nós? Quem que nos faz vencer? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz vencer. É o Consolador que nos foi enviado. É aquele que, quando Jesus foi, disse que iria enviar outro Consolador. Esse é aquele que nos faz vencer. Só com ele a gente pode vencer aquele que está no mundo, que é o espírito do anticristo. Os venceram, diz o texto. Os venceram. Filhinhos, os venceram. Através do Espírito Santo. Então, sozinhos, a gente não pode fazer nada. Mas com ele nós somos vencedores. E essa questão de os venceram, além do Espírito Santo que habita dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, também quer dizer com relação à comunhão com os irmãos. Quando nós temos uma dificuldade, uma luta, às vezes a gente está começando nossa caminhada, e tem aquele irmão que já caminhou um pouco mais de tempo, que já conseguiu vencer em determinado assunto. E aí você pede ajuda para o irmão. Fala: irmão, me ajuda nessa área. E essa comunhão, e o Espírito Santo, e esse mover de Deus vai fazendo com que a gente vença esse espírito do anticristo. Então, queridos, sozinhos a gente não pode vencer. Mas com o Espírito Santo nós podemos. Com a comunhão dos irmãos nós podemos. O versículo 5 fala assim: eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Essa confirmação, essa influência má, essa intenção de camuflar o pecado vem do mundo. Qual que é a influência do mundo hoje nas nossas vidas? O que a gente consegue enxergar, além disso que eu já falei sobre as seitas, heresias? No nosso dia a dia hoje, na prática, né? Eu não sei vocês, mas eu percebo um positivismo que existe no meio do povo de Deus. Não que é errado você ser positivo, mas o errado é você simplesmente desvincular a fé de Deus. E você acreditar somente na tua fé. E você acredita, na verdade, em você. E você diz: não, porque eu creio, vai acontecer. Esse positivismo, desvincular a fé do Senhor. E a glória não é mais dada a Ele, sim a fé que eu tenho. Eu tenho fé, por isso vai acontecer. Isso vai contra o que a palavra de Deus diz. Nós temos sim que ser positivos, nós temos sim que ter fé, mas vinculado ao Senhor, a glória é dele. A fé é nele, é através daquilo que está escrito na palavra. Amém? Eu tenho visto pessoas que não congregam mais fisicamente, né? As pessoas simplesmente sentam na frente da TV, da Smart TV ou do laptop e ouvem uma pregação. E aquilo se torna só aquilo. Não estou falando aqui que é errado você ouvir uma pregação, tá, queridos? Não é isso, porque eu também vejo, também assisto, também sou edificado. Mas a questão é você fazer só isso e achar que isso pode te alimentar. E você vive só de pregação
e você ouve aquilo e não verifica na palavra se está certo ou não. E a tua vida vive de ministração em ministração. Infelizmente, nessa última vez que o pastor Jay esteve aqui no Brasil, ele falou que existem muitas pessoas que estão congregando dessa forma nos Estados Unidos. Eles mandam o dízimo pelo correio e eles congregam de casa. Eles assistem o culto em casa. Não tem mais a comunhão com os irmãos, não tem mais esse momento aqui precioso de adoração que a gente tem. Estão perdendo o propósito. Isso é o espírito do anticristo agindo. Então você está vendo como não é aquele monstrão feio, não? Que é uma coisa sutil, que vai tentando nos enredar, que vai tentando nos engodar, que vai tentando nos desviar do genuíno evangelho e da palavra de Deus. O evangelho não mudou, queridos. É o mesmo. A porta não mudou, ela continua estreita. O caminho continua estreito. Não mudou. Não ficou mais fácil. Pelo contrário, vai ficar cada vez mais difícil. Mas tem um bom ânimo, Jesus falou. Amém? Além dessa questão do positivismo, dessas pregações da internet, a gente tem também vivido muito essa influência toda. Até a nossa última aula no Carisma foi muito boa com a Marcela. Ela trouxe muita explicação histórica, filosófica, e a gente vê esse pós-modernismo, a gente vê esse humanismo influenciando a nossa vida hoje em dia. De que maneira? É tudo voltado para o homem, né? Eu estou me sentindo bem, então está certo, porque o meu coração falou que eu deveria fazer isso, então está tudo bem. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso de todas as coisas. Não siga o teu coração. Siga a palavra de Deus. Isso é esse egocentrismo, tudo voltado para nós. Eu me sinto bem. Eu estou bem. Não é para nós, querido. É a respeito dele. Nós precisamos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça e seja exaltado. Terceiro ponto. Nós precisamos ouvir e conhecer a palavra de Deus. Porque nós entendendo que somos um Espírito, entendendo que temos o Espírito Santo, que nós podemos vencer, ainda nos falta uma coisa. Falta o conhecimento bíblico. O conhecimento da palavra de Deus. Como que nós vamos reconhecer o Espírito da verdade, como diz aqui no versículo 6? Deixa eu ler aqui para você, diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, como que a gente vai conseguir trazer à luz o espírito do erro? Entender que isso é errado, entender o engano, entender o engodo, entender a raiz da influência desse espírito. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, que base que nós teremos? Nós precisamos conhecer mais profundamente a palavra de Deus. E além de tudo, a gente precisa avaliar a conduta daqueles que estão falando a palavra de Deus para nós. Isso é difícil, é duro, mas é verdade. Nós temos que analisar a conduta daqueles que estão falando a palavra de Deus. As pessoas têm vivido aquilo que elas têm ministrado e pregado. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu vejo na vida do pastor Jean, da pastora Juliana e dos líderes dessa casa, pessoas que são tementes a Deus. Não estou dizendo que a pessoa precisa ser perfeita, mas a conduta dela precisa estar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Senão ela perde o aval daquilo que ela está falando. E João diz aqui que aqueles que vêm de Deus falam a verdade, têm esse espírito da verdade. E como que as coisas serão verdade na vida da pessoa se ela não pratica aquilo que ela fala? Nós precisamos
viver aquilo que falamos. Nós precisamos viver o Evangelho na prática. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos nossos pastores, porque a gente tem começado a poder viver o que a palavra fala. E eu espero que isso seja algo contagioso no nosso meio. Que a gente comece um avivamento, como o pastor fala, um avivamento de amor. Um avivamento de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Então, voltando um pouquinho aqui para a questão da palavra de Deus, né? Como que a gente vai conhecer, queridos, a palavra de Deus se nós não estudamos a palavra de Deus? Sabe, é legal ter aquela caixinha de promessas que você tira um versículo ali por dia. Mas, querido, isso não é devocional. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Você conhecer a palavra de Deus é você se aprofundar, é você se apaixonar por esse livro. É você ansiar esse alimento sólido, genuíno e verdadeiro todo dia. É a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais na oração e no conhecimento da palavra. Às vezes eu, confessando aqui pecados, né? Tem dias que eu me sinto muito cansado e, enfim, vou dormir tarde, acordo cedo. E aí o meu devocional é aquele devocional Nissim Miojo, assim, sabe? Eu fico o dia inteiro mal, pensando, mas que coisa, né? Mas, querido, se levanta, continua, não desiste, porque tem dias em que a gente pode falhar. Mas o Espírito Santo, a graça de Deus, nos faz levantar. E a gente tem que caminhar num crescente do conhecimento da palavra, do conhecimento do Espírito Santo, na comunhão com os irmãos. E esse Espírito, se nós fizermos isso, cada vez menos vai conseguir influenciar a nossa vida. As pessoas têm vivido dias de tristeza sem fim. Entenda que eu não estou falando aqui que a tristeza não pode existir, porque sim, nós precisamos viver a alegria, precisamos viver a tristeza, precisamos ter equilíbrio. Mas você viver numa tristeza sem fim tem algo errado. Tem algo que Deus está querendo te mostrar. Quantas pessoas vivem uma depressão, uma tristeza que não tem fim, porque o espírito do anticristo está afetando diretamente os pensamentos, a forma de agir, de pensar, e Deus quer mudar essa história. Deus quer, como diz o versículo 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos fazer com que realmente o Espírito Santo seja maior em nós, ao ponto dele conseguir viver através de nós. Os sonhos, os projetos, os propósitos, cada um aqui tem uma história que Deus deseja escrever. Na verdade, você faz parte da história de Deus. Não é Deus que vem fazer parte da tua história. Você começa a fazer parte da história de Deus. Amém, queridos? É isso que eu tinha para compartilhar com você nessa noite. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Queria convidar você a ficar em pé. Queria convidar você a ficar em pé, fechar os teus olhos.